Olá pessoal, boa noite. Essa vai ser uma live bastante curta, mas necessária. Afinal de contas, nós tivemos uma votação importante aqui na Câmara dos Deputados hoje à noite, né? Cheguei em Brasília pouco depois do meio-dia, agora com todas essas limitações de voos, né? Com escala em São Paulo, não tem mais voo direto de Porto Alegre a Brasília. E não existe mais voo direto praticamente entre nenhum lugar do Brasil e outra cidade que não seja São Paulo, né? Eu cheguei hoje com até um belo de um atraso, mas estou aqui em Brasília e pude acompanhar a sessão desde o início no plenário da Câmara. Agora estou no meu gabinete, a gente tem votado remotamente, então também não importa se não tiver no plenário, dá para votar pelo aplicativo no celular. Nós apreciamos há pouco um projeto de ajuda aos estados e municípios. Era originalmente o chamado Plano Mansueto, que contaria com o nosso apoio integral da bancada do Novo e meu também, mas infelizmente pouco restou daquilo que era o Plano Mansueto. Na verdade, praticamente nada, excetuada a parte de repassar recursos aos estados. As contrapartidas, praticamente todas, né, para não dizer todas elas, acabaram sendo retiradas. É claro que no momento de crise é mais difícil exigir contrapartidas de entes subnacionais, que estão todos arrecadando menos em virtude justamente da parada econômica. Mas nós entendemos, né, na semana passada que não poderia ser da forma como estava sendo proposto o projeto, inclusive com um nível de endividamento de até 8% da receita corrente líquida. Estados quebrados, né, poderiam acessar empréstimos de até 8% da receita corrente líquida, um valor absurdo. Além do mais, está no texto na semana passada impedindo que governadores, por exemplo, ou prefeitos, pudessem diminuir impostos ICMS e ISS, só esperando que a União desse uma contrapartida para fechar o rombo que muitas vezes maus administradores criam, né? A presunção tem que ser sempre da boa-fé quando se trata de indivíduos, né? Isso nós aprendemos na prática, mas em relação a governos, infelizmente, nós temos que presumir outra coisa, né? Que os órgãos de controle precisam ficar muito em cima, porque infelizmente o recurso muitas vezes é muito mal administrado. Nós temos que evitar, ainda mais num momento de crise, que as pessoas mais pobres que pagam impostos, né, façam do pagamento dos seus impostos uma transferência de renda perversa para aqueles que mais ganham, né, e que gozam inclusive de condições diferenciadas do que aqueles que estão na iniciativa privada. Portanto, nós do Partido Novo, depois de vários aperfeiçoamentos que reconheço foram feitos no projeto, nós, na hora da votação deste projeto, acabamos nos dividindo, né? Houve a liberação da bancada por parte do deputado Paulo Ganimi, líder da bancada, e eu fiquei junto com o deputado Gilson Marques, né, votando contrariamente ao projeto. Não digo que aqueles que votaram a favor não tenham motivos para isso, pelo contrário, acho inclusive que era um voto perfeitamente defensável, uma vez que já houve uma série de aprimoramentos no projeto, mas eu ainda entendo que era melhor votar contrariamente a esse projeto. Primeiro porque o texto final chegou em cima da hora. Muitos dos debates que nós gostaríamos de ter feito não foram feitos em virtude do pouco tempo que nós tivemos para debater aquele texto que havia sido apresentado pelo relator Pedro Paulo, que também merece o reconhecimento por ter aceitado uma série de emendas e de sugestões, algumas das quais nós mesmos não fizemos. Mas nós não podemos sequer debater o suficiente esse projeto, e existem alguns pontos ali que acho extremamente temerários e não havia como alterar mais o projeto por destaques. Agora nós temos que esperar que o Senado corrija esses problemas. O final da votação foi de 431 votos favoráveis, 70 contrários. Como eu disse, eu estive entre um dos votos contrários, né, dos 70 que votaram não a essa matéria, e o motivo para votar não foi porque não há um limite para que ocorra esse reembolso da União em relação ao que os estados deixaram de arrecadar. Ou seja, atividade econômica permanecer parada durante muito tempo nos estados, não haverá também muito incentivo para que ela reinicie se os governadores virem que aquela perda de arrecadação de ICMS vai ser coberta, né,
pelos cofres da União, e da mesma forma os prefeitos no que diz respeito ao ISS. Acho sim que deve ter algum tipo de compensação. Estados e municípios vão sofrer muito, e não só aqueles que foram perdulares no passado e que talvez mereçam menos, né? Mas é preciso que haja algum tipo de trava, é preciso que haja algum tipo de limitação para não criarmos incentivos reversos e perversos nesse ressarcimento pelos cofres da União. Não dá para os municípios e estados deixarem de arrecadar e toda a conta parar na União, que também vai deixar de arrecadar, afinal de contas, vai ser um problema muito grande. Qual é a consequência indesejada de uma boa intenção dessas, né? A União vai poder pagar os estados e municípios, afinal de contas, a União é a única que pode contrair dívidas ou, vejam bem, imprimir dinheiro. Este será um grande problema se porventura esta solução vier a ser aventada para cobrir o rombo de estados e municípios e da própria União. E aí a gente já sabe, brasileiros talvez melhor do que ninguém no mundo, o que acontece quando há uma expansão monetária desse tipo. Podemos fazer com que uma crise na saúde, que acompanha agora, ou que é acompanhada por uma crise econômica de curto e médio prazo, talvez até o final deste ano, início do ano que vem, torne-se não apenas numa recessão econômica, mas numa grande depressão econômica com volta da inflação. Eu temo muito isso. Eu entendo a boa intenção dos que realmente foram bem intencionados, né, em propor esse projeto de lei e votarem a favor, mas eu também temo pelas péssimas consequências que isso pode acontecer, e por isso que a Casa dos Estados da Federação, que é o Senado da República, vai precisar corrigir esse projeto de lei para impedir que haja uma falta de arrecadação desenfreada a ponto de sangrar os cofres da União para uma compensação também ilimitada. Isso nenhum de nós quer, e é por isso que até esta hora da noite, né, aqui em Brasília trabalhando, a sessão continua. Eu vou ter que encerrar, inclusive, porque daqui a pouco tem uma nova votação. O mesmo celular que estou usando para fazer essa transmissão é o celular por onde eu faço as votações e acompanho o nosso grupo no WhatsApp da liderança e da bancada do Novo, para ver que outros destaques nós temos para votar aqui, para rejeitar, até porque aí sim, os destaques nós do Novo todos temos votados unidos, porque eles são, de fato, em grande parte, o apocalipse das contas públicas, né? Aí o trenzinho da alegria não tem fim, é vagão atrás de vagão, não tem trilho que comporte tanto vagão nos trenzinhos da alegria que é parlamentares, principalmente da oposição, PT, PSOL, PDT, enfim, gostam de propor aqui na Câmara dos Deputados. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos, boa noite, sigo no trabalho aqui na Câmara dos Deputados, sempre muito solidário a todos aqueles que estão sofrendo, na verdade todos os brasileiros, com essa crise na área da saúde, também com todos aqueles que já estão sentindo a crise econômica, desemprego já acontecendo e vindo pela frente, uma tristeza. Estamos fazendo aqui o possível para mitigar esta crise e podem continuar contando comigo e também, obviamente, com toda a bancada do Novo para poder, da forma mais sensata e responsável possível, votar os projetos de lei que estão em discussão e trazer esperança ao povo brasileiro que tanto precisa. Beleza? Um abraço a todos, boa noite.